E aí pessoal, Daniel Gottfriedson aqui de novo, mais uma vez com a minha esposa Tiele E Filikowski aí, Barski Gottfriedson, nome de presença, hein? de princesa. Eu acho que Não, tô eu nem brincando. sei escrever esse nome ainda. Mas nós queremos de novo aproveitar aqui esse vídeo para compartilhar um pouco mais sobre a nossa vida com vocês. E a ideia é falarmos sobre, Como a gente se conheceu. e não o aspecto que a gente romântico da história, porque teve muito que eu sou um Dom Ele Juan, é, né? entre nós dois, ele é o mais romântico. E talvez tu nem queira saber por que a gente se conheceu ou como a gente se conheceu. Mas a gente pensou em compartilhar com vocês porque o Senhor nos ensinou algumas coisas. E toda vez que a gente compartilha com alguém sobre relacionamentos, a gente traz o nosso testemunho junto em cima dessas coisas que a gente aprendeu com o Senhor. Então a gente pensou em compartilhar aqui com vocês. Então fica ligado que nós vamos compartilhar um pouco sobre o que o Senhor ministrou conosco no período que nós nos conhecemos. Na verdade, nós nos conhecemos desde criança, desde pequeno, nós vamos na mesma congregação, mas eu não conto esse período como que eu tivesse realmente conhecido a Tiele. A gente só sabia quem era um ao outro, assim, né? Aí foi na adolescência que a gente entendeu mais que o outro existia. Mas mesmo assim, a gente tava bem diferente, assim, no que a gente tava buscando. Não andávamos com os mesmos grupos de amizades naquela época. E aí depois eu me lembro que nessa época uma das coisas que o Senhor mais falou comigo, que foi algo que já colaborou para que eu fosse ao encontro da Tiele, foi que eu tinha uma certa dificuldade lá pelos meus 14 ou 15 anos com relação às meninas. Era trovador. Fazia tudo pra chamar as gurias pra perto, tocava violãozinho. Aí sempre. Sabe aqueles guri em retiro que fica uma roda de guria ao redor, assim? Vocês já Tanto que viram, eu não achava ele interessante nessa época, que eu achava ele, muito. vocês já viram que as tendências dela nesse vídeo é me expor, né? Mas tudo bem. A gente. Mas se é pra compartilhar a vida, é pra compartilhar a vida, não é meio compartilhada e nem compartilha. Tá, mas nessa época eu tinha essa dificuldade. Então era uma carência minha que eu tinha uma necessidade, na verdade, de que as pessoas me notassem, de que as meninas me notassem. Isso era muito por causa de uma fragilidade da minha alma, isso era muito por causa de insegurança, muito por causa realmente de talvez um histórico de rejeição, né? Que também. Mistura tudo. Mistura muita coisa e eu tinha essa necessidade. Mas aí eu lembro que um dia um irmão chegou comigo no final do culto e, cara, nunca esqueci daquela frase que ele me falou e aquilo mudou tudo quando se trata desse aspecto de relacionamentos. Ele foi lá e ele chegou pra mim no final do culto: Dani, se todas as meninas gostarem de ti, tu nunca vai ter uma especial que vai gostar de ti e vai casar contigo. E aquilo caiu como um peso na minha vida, mas não um peso ruim, mas sim um peso que gerou arrependimento. Então, a tristeza, segundo Deus, ela gera arrependimento nas nossas vidas, e aquilo gerou arrependimento em mim, e realmente mudei drasticamente de uma hora para outra, e passei realmente, não, quem é a pessoa, a menina que Deus tem preparado para mim? E aí mudou completamente a minha forma, inclusive, de agir com as meninas naquela época. Aí que ele começou a ficar legal e interessante. Não, mas. E nesse processo, assim, onde o Dani tava aprendendo isso com o Senhor, assim. Não sei, eu olho pra trás e eu me vejo muito distraída. Sabe quando tu tem o foco em milhões de outras coisas e Jesus tá meio que ao redor, assim? A minha adolescência foi meio assim, eu amava Jesus, queria ser uma discípula de verdade, assim, mas ao mesmo tempo eu tinha milhões de outras coisas que me chamavam muito mais atenção, assim, do que o Senhor, né? Infelizmente, então eu olho pra trás e vejo que eu perdi bastante tempo. Então, enquanto o Dani estava aprendendo isso com o Senhor, eu ainda estava lá viajando, bem distraída. E, sei lá, se um guri andasse bem de skate, ele já poderia ser uma opção de casamento. Então, era um foco bem distorcido em relação ao casamento e ao gostar de alguém. Apesar de que eu andava de skate na época, né? Mas eu só fui descobrir isso um tempão depois. Mas aí foi interessante nesse período em que o Senhor tinha ministrado isso comigo. Eu acho que até já contei num outro vídeo um pouco mais sobre quando eu realmente me converti com 15 anos. E ali naquele período eu comecei a investir muito numa intensa comunhão com o Senhor. E foi interessante que o processo natural, depois de começar a investir muito na comunhão com o Senhor, foi começar a ter uma vida de serviço, né? O Senhor me despertou para o serviço. Eu acho que as coisas elas são naturais. Nós começamos a nos aprofundar na nossa intimidade com o Senhor e logo Ele nos leva a servir na obra dele. E aí o Senhor despertou no meu coração uma carga muito grande pelos adolescentes.
E aí, na época, no mesmo ano, aquele quando eu tinha 15 anos, que o Senhor fez essa mudança radical na minha vida, tanto no aspecto de relacionamento com as meninas, quanto na minha comunhão com Ele, logo no mesmo ano eu comecei a cuidar de um adolescente, e comecei a discipular a vida dele, e aquilo, sim, conquistou o meu coração para realmente, cara, eu nasci para fazer isso, para ir fazer discípulos. E aí, comecei a servir o Senhor. E nesse processo, um pouco mais tarde, né, o Senhor começou a falar a mesma coisa com a Tiele. Daí eu não comecei a cuidar de nenhuma vida, assim, direto na relação discipulado, né? Mas eu comecei a me aproximar muito de meninas mais novas. Sabe quando tu te sente responsável pela geração que tá vindo depois de ti, assim, né? Então tinha algumas meninas que andavam perto de mim e eu comecei, nossa, eu preciso andar com elas, preciso levá-las pra mais perto de Jesus. Porque daí com 15 anos eu também tomei uma decisão mais radical pelo Senhor, né? Diferente o processo, a gente pode contar no outro vídeo se tu quiser. Boa. Mas com 15 eu também tomei essa decisão e acho que não tem como tu te apaixonar mais pelo Senhor e não se apaixonar mais pelas vidas que estão ao teu redor, né? Sejam elas já discípulas do Senhor ou não, né? E, enfim, então a gente começou a se aproximar mais dos adolescentes e quando eu tinha 17, tu já tinha 18? Pode ser. Foi. A gente foi servir juntos numa janta de casais, assim, e a gente tava lá com pessoas que eram nossos amigos, mas a gente não era, assim, um grupo... Quem foi servir aquela noite não era, assim, tipo, os besties. Não tínhamos convívio, eram 8, 9 irmãos, mas era interessante que o Senhor uniu aquele grupo justamente por uma carga em comum. E por mais que nós estávamos servindo numa janta de casais, depois daquela janta, todo mundo acabado, cansado, nós conversando, começamos a descobrir que todo mundo ali tinha uma carga também por adolescentes. E aí aquilo ali começou a nos aproximar. E é interessante que muitas vezes a gente tem esse assunto de relacionamento, de com quem que eu vou casar, tão forte na nossa vida que isso passa a ser o foco. A gente começa a buscar a pessoa, começa a mirar quem é a pessoa, quem é a pessoa, quem é a pessoa. Mas ou eu quero um cara que... eu faço questão que ele ministre no louvor. Aí vai em tudo que envolve o louvor, vai em todas as reuniões de louvor, começa a querer aprender a cantar se não canta. Não sei, aí meio que tudo se volta pra isso. Ou, eu quero uma guria que ajude com as crianças. Aí começa a se envolver com isso. Aí ao invés de tu estar trabalhando pro Senhor, tu começa a correr atrás das pessoas, assim, né? E eu lembro que... quando a gente olha pra trás, assim, na verdade, né? Não, porque não foi algo que a gente aprendeu na hora, mas olhando pra trás a gente viu que como é precioso tu tá obedecendo o que o Senhor tá te pedindo pra esse tempo de solteiro, assim, hoje, solteiro, o que Deus tem pra mim? Na época eu entendi, Deus tem pra mim esse tempo com cuidado com os adolescentes, o Dani entendeu isso na época e outros amigos que estavam ali junto entenderam também, e a gente se atirou de cabeça naquilo, assim. Nosso jejum, nossas orações, nosso foco era... As madrugadas. Várias noites em claro, assim, era esse trabalho com os adolescentes, era se envolver com eles, era servir eles, era ir no shopping com eles, era ir nas festinhas de aniversário com eles. E nesse convívio a gente foi se conhecendo mais, assim, né? É interessante que... conhecemos mais um ao outro no meio do serviço. E é uma ótima... Não ao contrário. Não ao contrário. E é uma ótima... Eu não estava servindo por causa da Thierry lá, mas é uma ótima forma de conhecer as pessoas, conhecer quem elas são, como elas são com Cristo, então, no serviço. Então, tem um exemplo que eu ouvi uma vez e eu acho muito interessante, é como se assim, o Senhor estivesse aqui e o homem e a mulher estão aqui, né? Então nós podemos, por exemplo, se o foco da minha vida é encontrar a pessoa, eu estou indo em direção a ela, o que acontece é que o Senhor vai ficar de fora. Mas se o meu foco é em direção ao Senhor e o foco dessa outra pessoa também é em direção ao Senhor, uma hora nós vamos nos encontrar. E foi justamente isso que aconteceu. Eu estava servindo ao Senhor, a Thierry estava servindo ao Senhor e nós nos encontramos. E isso é muito bom porque nos livra também de encontrarmos uma pessoa que não está com esse mesmo coração. Porque se eu estou indo em direção ao Senhor e essa pessoa não está procurando alguém, a gente não vai se encontrar no caminho. Então esse é um exemplo bem interessante de que nós temos que fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado, seguir a nossa vida como discípulos, servir aonde Ele quer, e nesse processo o Senhor vai nos aproximar da pessoa que Ele tem planejado e provavelmente tem a mesma carga que está no teu coração, que foi o nosso caso nessa questão com os adolescentes. Mas, nessa época, por mais que nós tivéssemos tido a nossa atenção um para o outro no sentido de serviço, de discípulo, o coração ainda não estava palpitando e ardendo um pelo outro, então ainda não existia esse interesse. Foi um interesse muito mais de vamos trabalhar juntos, começamos a desenvolver uma amizade. E era muito legal compartilhar com o Dani tudo assim que vinha no meu coração em relação aos encontros desses com os adolescentes e outras coisas, né? E eu tinha visto no Dani um companheirão pro trabalho,
Mas tinha acabado aí, era meu companheirão por trabalho. O sentimento não tinha andado mais que isso. Inclusive, naquela época, cada um gostava de outra pessoa, né? Mas nisso a gente foi caminhando, né? Não tendo esse interesse um pelo outro na questão de casamento, de sentimento, né? Mas a gente era muito amigos e foi crescendo nisso e tal, não sei o quê. Uma pausa. Na verdade, essa é a versão dela, tá? Ai, sim, existe uma versão paralela ao mundo real, onde eu sou apaixonada por ele desde pequena. Eu tenho certeza disso, tá, gente? Mas ela não gosta de admitir isso. Tudo bem, vamos deixar assim, mas eu tenho certeza que, pelo menos dos seus 15, tu já gostava de mim. Claro que não. Não? Tá, segue aí. Enfim, aí a gente foi crescendo na amizade e tal, mas sem o sentimento. E em 2008 aconteceu, é que eu não consigo contar sobre o nosso relacionamento sem contar o que aconteceu comigo em 2008, assim. Mas em 2008, sabe aquele ano que parece que bagunça tudo, assim? A gente até falou um outro vídeo sobre deserto, eu não tenho dúvida que 2008 foi um deserto pra mim. Onde várias áreas da minha vida se balançaram e eu perdi muita coisa, Deus permitiu que eu perdesse, né? E pra me mostrar que, de novo, eu tava muito focada em coisas, em amizade, no próprio serviço, no reino, assim, no próprio servir o corpo. Vestibular, eu tava certa de que eu ia passar, de que eu sabia o curso que eu queria fazer e tal, não sei, tinha um guri que me interessava, enfim, tinha várias coisas que pareciam que estavam 100% e Deus começou a tirar uma por uma, assim, tirou, até que ele me mostrou que todas essas coisas estavam ocupando a base da minha vida e não ele, né? E eu lembro que daí eu fui para um acampamento no início do ano de 2009 e entreguei todas essas coisas. Eu disse, Deus ministrou comigo, né? Eu que tenho que ser a tua esperança, eu que tenho que ser o teu alicerce, eu que tenho que ser a tua base, e não essas coisas, né? Eu tô resumindo aqui, mas se um dia vocês quiserem ouvir mais, assim, foi um ano inteiro, né? E nessa noite eu lembro que eu entreguei cada uma dessas coisas do meu curso na faculdade. Meu sonho era ser arquiteta e tal, eu tava certa de que eu ia ser arquiteta, eu entreguei isso. Hoje eu sou formada em educação física, nada a ver com o sonho de antes, né? E com muita alegria, porque quando tu entrega um sonho pro Senhor, o dele é muito melhor do que o teu, né? E faz muito parte desse processo do relacionamento, de encontrar a pessoa, essa entrega. No mesmo ano, eu tava morando na Suécia, no ano de 2008, e lá o Senhor fez... chique. E eu aqui em Viamão, pra cá. Eu não sabia, minha família é da Suécia, tá? Meu tio é presbítero em uma congregação na Suécia, então meu irmão mais velho e eu estávamos lá um tempo com ele, para cooperar com os irmãos da igreja, para estudar também a língua. Mas naquele ano, Deus também começou a trabalhar algumas coisas na minha vida e também tive a mesma entrega. E essa entrega, ela é justamente, olha, Senhor, se tu quiser, por ti, eu abro mão de casar. Eu abro mão de um relacionamento, eu abro mão, inclusive, porque para mim, tu é muito mais importante do que isso. Então não é que a gente entrega para que depois o Senhor agilize as coisas, mas é uma entrega genuína do nosso coração, quando nós descobrimos que Ele vale tudo. É como aquele texto que a palavra fala, não me lembro onde é que está agora, mas que diz que o reino dos céus ele é comparado a um homem que encontra um tesouro dentro de um campo, e aí ele vai, acho que Mateus 13, ele vai e vende tudo o que ele tem e compra esse campo e ele sai cheio de alegria. Então ele vendeu tudo que ele tinha, abriu mão de tudo que ele tinha, porque ele tinha descoberto o tesouro. E não é que aquelas coisas que ele tinha antes não eram boas ou importantes, mas é que agora, cheio de alegria, o que ele descobriu era muito mais importante. Então, esse ano 2008, eu acho que ele foi chave para nós começarmos a nos aproximar mesmo, porque em contextos separados, em países diferentes, Deus trabalhou essa entrega, tanto no coração da Thierry quanto no meu coração. E foi muito interessante que Deus, parece que eu caminhava enxergando o reino, isso aqui, assim, do reino, não sei. Uma visão limitada do reino. Aí parece que aquela noite, quando eu comecei a entregar tudo, nossa, eu chorava sem parar, entregando cada uma dessas áreas, parece que Deus fez assim, ó, pá, meu reino é mais que isso, assim. E mudou minha visão de igreja, mudou minha visão de como eu poderia me engajar em tudo, de como eu deveria ser uma discípula. E minhas amizades, a sensação que eu tinha é que podiam me tocar numa ilha no Pacífico, sozinha, que eu ia continuar amando Jesus assim intensamente, sem casar, sem amigos, sem nada. Foi muito precioso. E várias vezes eu peço pro Senhor voltar meu coração para aquela noite, Amém. assim, porque marcou a minha vida com Ele, não tem dúvida. Amém. E foi interessante que quando eu voltei de viagem, naquele período, nós nos encontramos no retiro de carnaval. E a Thierry tinha voltado também nesse acampamento, que ela tinha passado durante o verão, e nós estávamos borbulhando com essas coisas que o Senhor estava falando com cada um de nós. Até os mesmos versículos, eu lembro de alguns versículos que Deus tinha me dado, assim, Thierry, eu quero que tu invista nisso, nisso e nisso, e eu compartilhando com Dani os mesmos versículos. Assim. E nós começamos aí a compartilhar um com o outro, e ficamos, durante um bom tempo conversando,
sobre isso naquele retiro. Aquilo foi muito precioso e ali começou a despertar, olha, essa guria aqui, o Senhor tá fazendo as mesmas coisas que tá fazendo na minha vida, tá fazendo na vida dela também. Aquela sensação de que eu podia estar sozinha no Pacífico começou a mudar, assim. Parecia que o Alguém Dani mais... era uma boa companhia pra... Alguém mais tinha que entrar naquela ilha. A Eliazinha tava mais... Mas naquela noite, assim, só voltando esse pedacinho, aquela noite que eu entreguei tudo, assim, pro Senhor, quando eu entreguei a parte do relacionamento, eu escrevi 4 coisas que eu queria, se eu fosse casar um dia, porque eu tinha entregado o casamento também, né? Entregue. A parte do casamento. E eu escrevi 4 coisas que eu queria, assim, tá, assim, tudo bem, eu não preciso casar, mas se eu for casar, eu queria que essas 4 coisas acontecessem pra eu saber que tu tá nesse casamento, assim. Eu escrevi que eu queria muito que o corpo se alegrasse com esse casamento, o corpo, a igreja, meus amigos. Eu queria que a igreja testificasse de que aquilo seria para servir o reino, assim, né? Que não era um relacionamento só pra mim e ele, assim. Ele era o genérico na época, né? E a palavra fala que a paz de Cristo deve ser o árbitro dos nossos corações. Então, inclusive com um relacionamento, nós temos que sentir paz no nosso coração, as nossas autoridades sentirem paz também. E quando é algo que Deus está formando, é interessante que o corpo sente paz com aquilo. Eu queria muito que as pessoas se alegrassem com isso, assim, pensassem, nossa, vai ser uma casa onde a gente vai poder ir e tal, enfim. Eu anotei aqui só pra não esquecer, não me perder. Eu queria não depender da opinião dos outros pro construir a amizade, o relacionamento. Porque eu não sei se guria tem muito isso, mas guria tem muito isso. Bah, olha a mensagem que o cara me mandou e tal, o que tu acha que eu respondo? E a amiga, na maior das intenções, dá as dicas, né, de como responder, ou e-mail e tal, né. Eu não queria mais depender disso, eu queria que o Espírito Santo fosse meu único guia nisso, né. Claro, eu abri para meus pais e para meus discipuladores na época, mas eu lembro que eu pedi, bah, Senhor, tu é suficiente pra me guiar, assim, né? Me diz quando eu devo ou não devo responder uma mensagem. Eu não queria mais que meu coração e o coração das minhas amigas atrapalhassem nessa caminhada, assim, de um possível relacionamento, né? Isso foi chave para o Senhor realmente me dar convicção no coração de que era Thierry. Daqui a pouquinho a gente conta. Aí a primeira foi essa paz no corpo, a segunda, não depender da opinião dos outros, né? Mas tá cheio, atento ao Espírito Santo. Atento ao Espírito Santo, né? A terceira, eu queria muito que ele fosse muito meu amigo, o genérico, né? E no fim, foi meu melhor amigo. E aí a quarta, é meio que viagem, mas pra mim era muito importante. Eu queria que tivesse algo na minha vida e na vida dele, o genérico, que ficasse claro que foi transformada, que foi mudada, que foi moldada, que foi aperfeiçoada por causa da nossa amizade, por causa da nossa união, assim. Não sei, eu queria que o cara me enxergasse e falasse, bah, tu foi chave pra mim nisso, e eu enxergasse ele e pensasse assim, bah, foi essencial tu caminhar comigo, porque me ajudou nessa área. Assim. É interessante porque Deus nos coloca com pessoas que vão cooperar com... Nós sermos moldados conforme a imagem e o caráter dele. Então esse pedido era totalmente alinhado, né, com aquilo que o Senhor quer fazer ao nos juntar com alguma pessoa, né? Eu escrevi essas 4 coisas e guardei, assim, no meu coração, escrevi no meu caderninho lá e falei, Senhor, se um dia eu casar, eu queria que acontecesse essas coisas, assim. E aí foi interessante que depois desse retiro nós começamos a aprofundar essa amizade. Nós ainda servíamos juntos com os adolescentes, então a gente meio que tinha uma desculpa para se ver bastante, para se ligar. Aí ligava, nós temos que combinar a questão das cores, da decoração do encontro, e aí ficava conversando. E nesse processo nós sempre buscando, Senhor, me conduza, não quero ser guiado pelo que os outros estão dizendo. Então a Thierry, ela tinha, depois no meio do ano, né, eu fui pro Uruguai e fiquei um tempo lá. Vocês viram que ele só viaja, né? Eu fico, ele vai e volta e fica aqui. Ele foi uma semana, fomos pro Uruguai, aqui o Rio Grande do Sul é bem pertinho do Uruguai, tá, gente? Mas aí, e ali aquela uma semana longe, eu vi como eu senti saudade dela ali. Alguma coisa já começou a acontecer, isso foi na metade de 2009. Foi junho e julho. E aí eu vi, cara, alguma coisa tá diferente. Aí logo depois eu comecei a trabalhar numa empresa, e ali teve algo muito marcante com relação à sensibilidade do Espírito Santo, porque eu comecei a trabalhar em agosto de 2009 naquela empresa, e todos os dias de manhã, no MSN, era MSN na época, né? No ICQ, não, tô brincando, era a gente tá ficando velho. Mas aí no MSN, todo dia de manhã, a tia Levinha me dava um bom dia. Um bom dia que aquilo ali parecia que recarregava minhas baterias pro dia, e eu ficava extremamente animado, mas nesse período eu ainda não tinha me dado conta de que eu realmente estava já apaixonado por ela, não era mais só minha amiga, não era mais só minha companheira de serviço, uma pessoa que chamava atenção em todos os aspectos, mas eu ainda não tinha entendido que eu realmente estava apaixonado por ela. E aí foi interessante que teve um dia que ela não me deu o bom dia. Cara, aquele dia foi horrível. Me lembro até hoje, eu fiquei o dia inteiro pensando o que aconteceu com ela,
que aconteceu com a Thierry? Será que ela tá bem? Não me deu aquele bom dia. E aí, quando terminou o dia e eu me dei conta de que eu tinha passado o dia inteiro pensando em ti, por que tu não tinha me dado aquele bom dia na MSN de manhã? Que aí eu me dei conta de que, cara, eu realmente tô apaixonado por ela, é algo sério que está no meu coração. O Senhor já estava confirmando em vários aspectos do nosso relacionamento de que era uma pessoa que realmente tinha todas as características que eu ansiava para minha esposa, e naquele momento eu vi que realmente precisava dar passos práticos. E aí, isso é uma outra história, né, de como nós começamos a namorar depois. Aqui o foco é de como nós nos conhecemos, mas sim, levei depois o assunto às minhas autoridades, passamos ainda por um bom período de oração antes de dar qualquer passo prático. Outra oportunidade a gente conta um pouco mais sobre isso, mas foi interessante como Deus foi conduzindo esse processo, né? Essa sensibilidade foi importante porque esse dia que foi marcante, de que ela não me deu bom dia, eu não sabia, mas ela, todos os dias antes de me dar o bom dia no MSN, ela orava perguntando, Senhor, eu devo dar um bom dia para ele ou não? Todos os dias. E aí teve um dia que o Senhor não deu paz, ela não me deu bom dia, e foi exatamente o dia onde caiu a ficha de que realmente era a Thierry para mim. Não sei, eu acho muito, muito legal isso, assim, da gente, não, porque a gente não é nada, assim, não tô falando que foi legal o que eu fiz, assim, porque foi tudo direção do Espírito Santo, mas como é bom olhar pra trás, assim, e ver que, a gente não ficou dependendo dos outros, no sentido, assim, carnal de um relacionamento, assim, como é bom olhar pra trás e ver que Jesus estava o tempo inteiro, assim, nos conduzindo, nos dando paz, né? Claro que teve os amigos que foram mega essenciais nisso, né? O dia que eu me liguei, que eu tava completamente apaixonada pelo Dani, eu tava conversando com uma amiga, a gente tinha passado a noite inteira conversando sobre várias coisas, e o Dani a noite inteira sendo falado por mim, e eu não tinha me ligado. Aí uma amiga falou, nossa, Thierry, tu tá a noite inteira falando dele. Deu, não, nada a ver. Dela, eu acho que tu tá gostando do Dani. Deu, não, nada a ver. Nunca casaria com o Dani Gotti, não sei o que, não sei o que. Tem o famoso jargão, né? Nunca diga assim. Aí, ele é só meu amigo, só meu amigo. Aí eu, de tanto negar naquela noite, chegou uma hora que eu falei, quer saber? Eu acho que eu realmente tô apaixonadíssima por ele. Então os amigos também são essenciais. E é muito legal tu também não te afastar durante essa fase, né? Continua com os teus amigos, continua com as tuas amigas. O que a gente tá querendo trazer aqui é de depende do Espírito Santo em primeiro lugar, né? E a gente quer te animar com esse vídeo, assim, tu que talvez ainda seja solteiro, nós queremos te animar que essa busca, ela começa com essa entrega do relacionamento, e depois com essa dependência do Espírito Santo em cada detalhe, e não tornando o relacionamento, a busca por alguém, o foco, mas sim seguindo, servindo ao Senhor, amando o Senhor, tendo comunhão com Ele, e aí o Senhor vai começar a te aproximar dessa pessoa. E aí vai despertar em ti tanto uma amizade como um companheirismo de serviço no reino, uma pessoa que tu vai ver não apenas o lado sentimental, aquela coisa muitas vezes de adolescente, aquela paixonite de adolescente que a gente sente, né? Mas sim algo que é maduro, que é construído pelo Senhor. Então a gente quer te animar nisso com esse vídeo, contando um pouco da nossa história. A gente fala meio bagunçado aqui, né? Mas acho que deu pra entender. Então a gente quer te abençoar em nome de Jesus. Essa caminhada, a família, ela faz parte do propósito eterno de Deus. Então ele está interessado nisso, né? Isso que eu queria te dizer, assim, às vezes parece que porque Deus está em silêncio, parece que ele não está muito interessado, parece que se tu não der o teu jeitinho lá, parece que as coisas não vão andar e tal. Eu não sei, mulher ainda é mais ansiosa, né? E quer tentar fazer uns esquemas aí, e ainda quer fazer os esquemas pra amiga, né? Mas descansa, o silêncio do Senhor não quer dizer falta de interesse, não quer dizer que Ele não está olhando, não quer dizer que não tenha algo planejado. Só está dizendo que não é o momento para isso, então te aquieta, segura a onda. Melhor, um momento melhor. Segura a onda e curte a tua solteirice no bom sentido, assim, porque tem coisas que tu só vai poder fazer solteiro. É muito bom casar, mas muda muitas coisas. E tem coisas que o Dani fazia mais solteiro que não vai ter como ele fazer casado, e eu vice-versa, assim. Paulo mesmo fala, né, de quem é casado cuida das coisas de casado. Muda então, as coisas. Tem outras responsabilidades. Quando ainda nós estamos solteiros, cara, é tempo de investir manhã, tarde, noite, madrugada nas coisas do Senhor, no reino. Então nós queremos te animar em nome de Jesus de que essa busca pela pessoa de Deus para ti, ela depende totalmente da tua busca em primeiro lugar por Ele. A palavra fala em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E se quiser conversar mais, nos chama aí que a gente topa um bate-papo. Topamos. Se você também tiver alguma experiência nesse período de buscar conhecer alguém que o Senhor falou muito contigo, não deixe de compartilhar aí para abençoar muitas vidas com aquilo que Deus fez na tua vida. Amamos vocês, volta aqui. Graça Beijo. e paz sobre a vida de vocês.